Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso aqui. Hoje nossa análise aprofundada vai nos trechos bem interessantes de um livro, A Única Coisa. A ideia central é, curiosa, né? Para conseguir mais, para fazer mais, o caminho seria fazer menos, focar numa coisa só. É meio estranho, mas vamos investigar. Me lembrou na hora aquela cena do filme Amigos Sempre Amigos, sabe? O Curly, o cowboy, falando pro Billy Crystal qual o segredo da vida. Uma coisa, apenas uma coisa. Parece que é bem por aí que esses trechos vão. Exatamente. A tese central é essa mesmo. Direcionar toda a energia, todo o foco para a tarefa que é crucial. A tal da única coisa. E aposta que isso cria um efeito cascata, sabe? Como um dominó. Você derruba a peça certa? E as outras vão caindo mais fácil, ou nem precisam cair. Isso. Ou ficam mais fáceis ou até se tornam desnecessárias. É uma estratégia assim, poderosa para quem busca não só a produtividade, mas clareza também nesse mundo cheio de distração, né? Nossa, total. Então o fundamento de tudo é achar essa única coisa. Em vez de tentar abraçar o mundo, mirar naquilo que vai de fato alavancar os resultados. Mas isso vai muito contra o que a gente vive ouvindo por aí, né? Sobre ser multitarefa, ter que equilibrar tudo. Desafia o senso comum, sim. Mas a lógica se apoia forte no efeito dominó. Pensa bem, uma peça pequena pode começar uma sequência que derruba peças muito, muito maiores. O sucesso, segundo o material, ele é sequencial, não é simultâneo. Você faz uma coisa de cada vez. Começa linear, mas o resultado pode ser exponencial. Uma ação focada destrava as próximas. Faz sentido. Isso me lembra também o princípio de Pareto, o famoso 80-20, né? Que tipo, 20% do esforço trazem 80% do resultado. O material parece que sugere levar isso mais longe ainda, né? Pegar os 20% importantes e achar os 20% desses 20%. Até sobrar só uma coisa. Exatamente. É ir afunilando, sabe? Aplicar o princípio repetidamente até chegar no núcleo, na ação mais essencial. Tá, mas e como achar essa agulha no palheiro? Essa coisa única? Aí entra a ferramenta-chave que eles propõem, a pergunta foco. É uma pergunta bem específica. É assim: qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta funciona como uma bússola, sabe? Para apontar a ação de maior impacto, seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos, em qualquer área. Entendi. Uma bússola. Mas aí que o trem pega, eu acho, porque para conseguir aplicar isso, focar desse jeito, o material fala que a gente tem que brigar com umas ideias erradas, umas mentiras do sucesso. Tipo aquela ideia de que tudo é importante igual, ou que ser multitarefa é bom, é eficiente. Isso, perfeito. Essas são algumas das mentiras. Os trechos até citam pesquisas que mostram que a multitarefa, na verdade, prejudica. Prejudica a qualidade em todas as tarefas. Você divide a atenção, comete mais erros. Outra mentira importante é achar que a força de vontade é tipo infinita, que está sempre lá. Ah, essa é clássica. Pois é, e não é assim. Ela é como uma bateria de celular ou um músculo mesmo. Cansa com o uso. Daí a sugestão de atacar a única coisa logo de manhã ou quando a sua energia está no pico, sabe? E a história do equilíbrio. O material questiona isso também, né? Questiona a ideia de um equilíbrio constante e perfeito. Eles propõem o contrabalançar. Contrabalançar. Como assim? Não é ter tudo arrumadinho o tempo todo. Não exatamente. A ideia é que buscar esse equilíbrio perfeito em tudo, o tempo todo, é meio irreal e pode levar a gente a ser mediano em tudo. Contrabalançar seria focar intensamente na prioridade máxima, sei lá, a única coisa do trabalho por um período, aceitando que outras áreas vão ficar um pouco de lado temporariamente. E depois você compensa, foca intensamente em outra área, tipo família, saúde. Pensa em malabarismo. Tem bolas de borracha que podem cair e quicar de volta. E tem Ah. bolas de vidro que, se caírem, quebram. A vida profissional pode ter momentos de bola de borracha, mas família, saúde, essas geralmente são bolas de vidro. É um ajuste dinâmico, não um estado parado. Que visão interessante. Diferente. Tá, e na prática mesmo? Como faz pra colocar isso em ação?
Os textos falam muito de blocos de tempo, né? Agendar um horário para essa única coisa. Sim, é fundamental. E não só agendar, mas proteger esse bloco. Tratar como o compromisso mais importante do dia. Porque, pela filosofia do livro, ele é o mais importante. O exemplo do Stephen King é ótimo, né? As 4 horas sagradas dele para escrever todo dia. Proteger esse tempo significa eliminar distração, desligar notificação, preparar o ambiente e, talvez o mais difícil, aprender a dizer não. Não para pedidos, para interrupções que não sejam urgentes de verdade naquele momento. Nossa, dizer não? Isso exige uma certa coragem, né? E imagino que também exige aceitar que o resto vai ficar meio bagunçado, enquanto você está focado. Sem dúvida, faz parte. Aceitar um certo nível de caos controlado nas outras áreas é necessário. E claro, para ter pique para esse foco todo, tem que cuidar da energia pessoal. Sono, comida, exercício. Isso é a base. E buscar ser realmente bom naquilo, a maestria. E assumir a responsabilidade pelos resultados. Não é só ralar muito, é trabalhar certo na coisa certa. Entendi. Então, para amarrar nossa conversa, o segredo para ter resultados fora do comum, segundo esses trechos, seria usar a pergunta foco para achar sua única coisa, aí bloquear tempo para ela, sem dó, e defender esse tempo com unhas e dentes. O resto tende a se encaixar a partir daí, como um dominó bem arrumado. Exatamente. E fica talvez uma reflexão final, né? Será que o maior desafio não é nem achar a única coisa, mas sim ter a disciplina, a coragem de deliberadamente ignorar todo o resto? Tudo aquilo que fica gritando pela nossa atenção, sabe? Principalmente as coisas urgentes, que no fundo não são tão importantes assim. Talvez o segredo esteja mais no que a gente escolhe não fazer do que naquilo que a gente faz.